Foi? Beleza. Vê aqui, na hora que eu vou entrar aqui, galera. Vamos lá, galera. Vamos aqui vendo aqui. Quase que o negócio aqui papoca hoje. Quase aqui, né? A internet que quis brincar um pouquinho com a minha cara, com a cara do Matheus, tá? E vamos aqui começar a brincadeira. Vou começar aqui a brincadeira. Bota grande aí, Matheus, por enquanto. Daqui a pouco eu boto no slide de novo. E aí eu quero dar bom dia a vocês, sabe como é que vocês estão hoje aí? A gente vai começar hoje aqui o nosso cronograma emergencial, tá? Nosso acompanhamento emergencial. Serão no mínimo, só vou prometer 10. Tio, podem ser mais? Podem. Mas só vou prometer 10 sábados por enquanto, tá? De correção de questões, uma média de 150 questões por sábado. Professor, mais 30 questões por cada disciplina. Mas professor, 30 questões por cada disciplina dá? Dá. Você sabe por que que dá? Porque você aqui, você é aluno do curso, porque isso aqui é exclusivo dos alunos do curso, o tio vai fazer esse primeiro sábado, esse primeiro aulão aqui, o tio vai fazer ele aberto ao público, mas isso aqui é para os alunos do curso. E os alunos do curso que estão dentro do acompanhamento emergencial, eles já leram o PDF dessa teoria, ou então eles já viram o vídeo dessa teoria, eles já resolveram as questões da OAB sobre esse assunto e hoje vamos resolver. Cada professor, cada um dos 5 professores vão resolver 30 questões inéditas. A gente vai comentar de forma rápida essas questões. E a cada, prestem atenção, e a cada 10 questões, tá? A cada 10 questões, o professor pega o celularzinho dele, né? Coloca aqui no YouTube exatamente para a gente tirar dúvidas. Dúvidas sobre o que, professor? Dúvidas exclusivamente sobre a resolução daquelas 10 questões. Aí depois o professor resolve mais 10, tira a dúvida, depois mais 10, tira a dúvida. Então segura as pontas aí, né? A gente está com o Arley Araújo aqui, a Ana Cristina Siqueira, né? Tá com a Cristina Zagra, a Valderez, a Valzinha. Valderez, cadê o Claudina aí? Cadê ele aí? Hein? Cadê o Ayrton? Claudina aí, Marcelo Anselmo, tá todo mundo aqui. Então bora começar aqui, galera. Bora começar aqui a brincadeira. Deixa eu só se preparar aqui. Mais um segundinho aqui pra gente entrar. Só pegar um negócio aqui. Pera aí. A gente vai entrar. E o negócio hoje vai ser muito bom. Tranquilo? Perfeito? Então bora começar, né? Bora começar com a brincadeira, né? Olha só, primeira questão. Pedro trabalhava nos Estados Unidos da América para a instituição financeira X. Por determinação de seu empregador, ele foi transferido para trabalhar em uma agência da instituição localizada no Brasil. Pedro, no Brasil, prestava serviços para 2 pessoas jurídicas, o Banco X S.A. e o X Leasing Arrendamento Mercantil S.A., durante a mesma jornada de trabalho, sendo ambas subordinadas à instituição financeira X, que fica lá nos Estados Unidos. Entretanto, Pedro mantinha contrato de trabalho apenas com a instituição financeira X. Após alguns meses trabalhando, Pedro teve suprimido adicional pecuniário, que incidia sobre o seu salário, não recebendo qualquer outra vantagem para compensar a perda. Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta. Isso aqui é um caso clássico de grupo econômico. Bem rápido, olha a explicação, é bem rápida e concisa. Grupo econômico, você tem a responsabilidade solidária ativa e responsabilidade solidária passiva. Professor, o que é a responsabilidade solidária ativa? A responsabilidade solidária ativa é a responsabilidade do empregado, na verdade, para com as empresas do grupo. O empregado, por mais que ele tenha sido contratado por apenas uma das empresas do grupo, por mais que o empregado tenha prestado serviço durante todo o contrato de trabalho para apenas uma empresa do grupo, mas esse empregado, ele pode tranquilamente, ele pode prestar serviço a todas as empresas do grupo, se ele fizer isso dentro da mesma jornada de trabalho, é o mesmo contrato. Então, por mais que você tenha 10, 12 empresas que compõem um grupo econômico, os empregados daquela empresa podem ter a carteira assinada somente por uma, mas não quer dizer que eles são empregados só de uma. Eles podem ser empregados de todas sob a existência, sob a égide de um único contrato de trabalho. Assim como a gente tem a responsabilidade
solidária passiva, que é a responsabilidade das empresas pelo crédito do empregado. Então, aquele empregado de uma das empresas do grupo, ele tem direito de reclamar, não só contra a empresa que assinou a carteira dele, mas contra qualquer empresa do grupo, já que a responsabilidade ela é solidária. A responsabilidade solidária passiva das empresas para com os empregados do grupo, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. A responsabilidade solidária ativa dos empregados, ou no caso aqui, desse empregado, para com as empresas do grupo, essa responsabilidade solidária ativa é súmula 129 do TST. Então, se você tem várias empresas de um grupo econômico, os empregados de todas as empresas são empregadas do grupo econômico, muito embora a carteira seja assinada por apenas uma delas, lembrando só que a única exceção é se houver disposição em sentido contrário. Mas a questão não fala disso. Não havendo disposição em sentido contrário, esse empregado aqui, Pedro, muito embora tenha trabalhado só para uma empresa ou para duas, ele é empregado do grupo, pode reclamar do grupo e ele pode prestar serviços dentro da mesma jornada, sendo o mesmo contrato de trabalho para todas as empresas do grupo. E aí, cadê? Passa aqui, menino. E aí você vai ter como resposta aqui, tá? A letra C de... né? Vai ter como resposta uma caneta, né, meu filho? Vamos aqui, vai ter como resposta a letra C de casa. Em uma demanda trabalhista proposta por Pedro em desfavor do seu empregador, serão solidariamente responsáveis. Responsabilidade solidária passiva, a instituição financeira X, o Banco X S.A. e leasing e arrendamento mercantil, porque no grupo econômico todas as empresas respondem pelos empregados, assim como os empregados podem prestar serviços a mais de uma empresa do grupo, tá? Sem que com isso se configure a existência de mais de um contrato de trabalho. Além do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, a súmula 129 do Tribunal Superior do Trabalho. Matamos essa daí, tá? Questão 2. João, essa é boa. Essa questão aqui, pessoal, a gente mesclou questões de OAB do CESP com questões de concurso público. E todas essas questões aí, elas podem perfeitamente se encontrar na sua prova do 32º exame de ordem. Olha que legal essa daqui. Olha que questão inédita. Eu lembro dessa questão aqui quando era CESP. João, médico residente, olha só. João, médico residente, ingressou com ação na Justiça do Trabalho, pleiteando reconhecimento de relação de emprego com um hospital público municipal. Diante da situação hipotética, assinale a opção correta. A primeira coisa a se considerar aqui é que ele só teria vínculo empregatício, enquanto médico, tá? Enquanto médico. Ele só teria vínculo empregatício com o hospital público municipal se ele tivesse feito concurso público de provas ou de provas de título. Você sabe que há o vínculo de emprego, seja com a administração pública direta ou indireta, é só mediante concurso público, artigo 37, inciso 2º e parágrafo 2º da Constituição Federal. Beleza que a questão não fala nem se houve ou se não houve o concurso público. A questão toda é porque ele é médico residente. E a residência médica, a residência médica, ela é regulamentada por um decreto específico. E o decreto do médico residente, ele diz que a residência médica, ela se equivale a uma pós-graduação. Então, por prática, no caso, né? Uma pós-graduação prática, porque o médico trabalha, atende, aprende, ensina. Então, na verdade, quando a questão falar de médico residente, você já coloca logo na sua cabeça. Residência médica se equivale a pós-graduação, aquela pós-graduação lato sensu, não é mestrado e doutorado, aquela especialização. E se você é médico residente, você é estudante de pós-graduação e, consequentemente, você não tem vínculo empregatício nenhum, nem com entidade privada, nem com entidade particular, tá? Nem com entidade privada e nem com entidade particular. Questão 2 aqui, item correto, B de bola, tá? Item correto, B de bola, letra A, assiste razão ao João, não. A gente já explicou aqui, explicando o item correto, a gente mata isso aqui, tá? Quando chegar na 10ª questão, o tio vê aí se tem alguma pergunta, tranquilo? Vamos lá. 3. Ciro trabalha
como taxista para uma empresa que explora serviço de táxi. Cuidado com isso aqui. Ciro trabalha como taxista para uma empresa que explora o serviço de táxi de um município, sendo o automóvel utilizado em serviço por Ciro de propriedade da empresa. Em face da situação hipotética, de acordo com a legislação trabalhista, Ciro é considerado. Cuidado para você não marcar aqui autônomo. Por quê, professor? Mas o taxista não é autônomo? O taxista é autônomo se ele trabalhar por conta própria, né? Se o taxista trabalhar por conta própria, sendo o táxi dele ou não, porque muito taxista não tem dinheiro para comprar o táxi, muito taxista não tem dinheiro para comprar, como é que é o nome, hein, Matheus? A licença do taxista, que eu esqueci o nome, né? A vaga, obrigado. Esse Matheus sabe de tudo. Para comprar a vaga. Se ele não tem dinheiro para comprar a vaga nem o táxi, ele aluga. Mas não interessa se é alugado ou se é próprio. Se ele não trabalha para ninguém, se ele trabalha para si, se o carro é próprio, ou se ele alugou a vaga ou alugou o carro, mas trabalha por conta própria, ele é autônomo. Mas a questão aqui é bem clara. O Ciro, ele é taxista para uma empresa que explora o serviço de táxi. Se o Ciro é taxista para uma empresa que explora o serviço de táxi, Ciro trabalha naquela empresa como pessoa física, presta serviço com pessoalidade, não é eventualidade, porque ele é taxista na empresa de táxi. A empresa de táxi precisa sempre daquele cara como taxista, com subordinação e onerosidade. Então não tem por onde correr, tá? O Ciro aqui é letra C de caso, o Ciro aqui, ele é empregado porque ele perfaz os requisitos do artigo 3º da CLT. Lembrando que o jogo aqui é um jogo rápido. É um jogo rápido. Por que é um jogo rápido? Porque isso aqui é mais uma sessão de descarrego, né, Matheus? Hoje aqui é uma sessão de descarrego. É uma sessão tira dúvidas, porque essas questões vocês já tiveram acesso a elas durante todo o curso. Eu não tive! Os alunos matriculados no curso que têm direito ao acompanhamento emergencial, que vai salvar a vida dos alunos para passarem na UAB. Os alunos já receberam essas questões desde a segunda-feira, tá? Próximo, Mateuzinho. Pedro, essa boa, rapaz. Pedro foi eleito para exercer o cargo de diretor de sociedade anônima, da qual já era empregado havia 12 anos. Segundo o Estatuto da Sociedade Anônima, o mandato era de 2 anos, segundo a orientação do TST. Nessa situação hipotética, durante o período que Pedro estiver exercendo o cargo de diretor. Entenda que na questão, Pedro era empregado, um empregado comum, um empregado normal, e de repente Pedro vira o quê? Diretor. Via de regra, olha que legal, eu vou te dizer para você nunca mais esquecer. Via de regra, o empregado, que é eleito, que vira diretor, via de regra, ele tem um contrato de trabalho suspenso. Mas por que, professor? Esse cara não teria o contrato de trabalho suspenso? Ele teria o contrato de trabalho suspenso porque aí haveria um negócio chamado de confusão. Como assim confusão? O que é que o diretor faz? Manda e desmanda. O diretor contrata, o diretor pune, o diretor demite, o diretor ele dirige a prestação de serviço. Então o cara é empregado e vira diretor, que manda e desmanda, há uma confusão, ou poderia haver uma confusão, já que ele acabaria sendo empregado, empregador dele mesmo. Então, via de regra, quando o caboclo é empregado de uma sociedade anônima e esse cara vira diretor, a regra é que ao virar diretor, já que ele vai ter o poder de mando, de desmando, de dirigir a prestação de serviço, ele não pode ser empregado ou patrão dele mesmo. Então o contrato de emprego dele seria o quê? Suspenso. Aí eu peço só licença a vocês, porque eu acho que é a súmula 259. Se não é a 259, pessoal, é a súmula 269 do TST, tá? Se não é a 259, é a súmula 269 do Tribunal Superior do Trabalho. Perfeito? Próxima. Pedro exercia na empresa Atlântico havia 5 anos cargo de confiança pelo qual recebia a gratificação. Em razão de não ter atendido às metas determinadas pela nova direção da empresa, Pedro retornou a função que ocupava anteriormente, originariamente. Questão simples sobre reversão. O sujeito era vendedor,
tá? Vendedor, chegou na empresa como vendedor, depois assumiu um cargo de confiança, o cargo de gerente. Só que confiança é uma das poucas coisas que você só perde uma vez na vida, Mateus. Não pode dizer qual é a outra não, né? Mas confiança é uma das poucas coisas que você só perde uma vez a vida, né? Também você perde uma vez na vida. Então a confiança é uma das poucas coisas que você só perde uma vez na vida. Tu entendeu essa piada não, né, Mateus? Entendeu a piada não, né? Não, né? É que não é da tua época não. Mas eu não posso falar aqui. E a galera também não pode falar aí no chat. Eu só vou olhar para o chat aqui quando eu chegar na 10ª questão, tá? Então, o cara era vendedor da empresa, já chegou como vendedor e foi para a função de gerente. E gerência é a função de confiança. E confiança é uma das poucas coisas que só perde uma vez na vida. E uma vez perdida a confiança, o empregador das duas, uma. Ou o empregador bota o cara para fora, ou o empregador reverte o sujeito à função anteriormente ocupada. Com a reforma trabalhista, tem ele passado 5 anos na função de confiança, 8 anos na função de confiança, 30 anos na função de confiança, os parágrafos, é tudo com o dedo, e meu dedo é decepado aqui a cabeça, né? Os parágrafos primeiro e, é certo, estou escrevendo com a unha, os parágrafos primeiro e segundo do artigo 468 da CLT, eu estava cozinhando, Mateus, aí eu passei no slide, pei, cabeça do dedo foi junta, né? Os parágrafos primeiro e tem 2 anos já. Os parágrafos primeiro e segundo do artigo 468 da CLT, eles vão dar conta para você, tá? Eles vão dar conta para você de que esse empregado, portador de função de confiança, passe 4 anos, passe 5 anos, passe 30 anos, tá? Passe 30 anos na função de confiança, se o empregador sempre vai poder reverter, o empregador, repito, sempre vai poder reverter e ele vai perder sempre a gratificação de função, tá? Aí eu vou ler porque parece que o gabarito aqui está errado, que o gabarito aqui é antes da reforma. Então vamos lá, letra A. Pedro não perderá a gratificação pelo... Vai perder sim, ele vai perder porque ele chegou na função, uma função lá original, foi para a função de confiança por 5 anos, 8 anos, 30 anos, se o empregador reverter, perdeu a confiança, reverteu, perde a gratificação de função. A empresa poderá retirar, hoje o gabarito é B de bola, tá? Hoje o gabarito da questão, cuidado, hoje o gabarito da questão ele é B de bola, tá? Então quando a gente mandar o gabarito para vocês mais tarde, fazer essa correção aqui, B de bola. A empresa não vai poder retirar a gratificação de função, não existe mais o princípio da estabilidade financeira e nem se trata de redutibilidade salarial, já que função de confiança é só você só recebe a gratificação enquanto você estiver na confiança. Questão 6 já caiu na OAB, primeira fase 2 vezes, já caiu na segunda fase 2 vezes e é uma questão típica de concurso. Tipo de concurso. Então essas questões aqui, vocês vão tranquilamente encontrá-las na sua prova do 32º exame de ordem. Amarildo, policial militar, trabalhava para a empresa Boliche S.A. como agente de segurança, nos horários em que não estava a serviço da corporação militar. Na referida empresa, Amarildo cumpria expressamente as ordens emanadas da direção, recebia um salário mensal e trabalhava de forma contínua e ininterrupta, todas as vezes que não estava escalado na corporação. Cara, cuidado, ele é policial militar? É. O policial militar pode trabalhar para uma empresa particular? Pode não. Muito embora o policial militar não possa, cuidado, muito embora o policial militar não possa prestar serviço para nenhuma empresa privada, já que ele é policial 24 horas por dia, inclusive na folga, mas se ele fizer isso, se ele prestar com pessoalidade, não eventualidade, subordinação e salário, ele é empregado, tá? O fato de o Estatuto da Corporação proibir, punir, inclusive até expulsar o policial militar da corporação, mas o vínculo empregatício com a empresa privada, esse vínculo empregatício, ele é simplesmente reconhecido, inclusive é súmula, né? Súmula 287, ou é 2, não é? 386, súmula 386 do Tribunal Superior do Trabalho. Estou bem pequenininho aí, né, Matheus? Está aparecendo o slide aí, né? Vamos lá. Então, a questão... Questão 6, vamos ver aqui, né? A letra C de casa, acabei de explicar, existe vínculo empregatício entre a empresa Boliche e Companhia Amarildo, porém esse vínculo, o quê?
Não, letra C não, está falso. Isso aqui está falso, o gabarito aqui está errado. Vamos lá. Letra A, não existe vínculo? Falso, existe vínculo sim. Letra B, a justiça não pode reconhecer sim. A resposta correta da questão 6 é D de dado, né? É legítimo o reconhecimento, tá? Eita, mais uma para corrigir aí, negada. É legítimo o reconhecimento da relação de trabalho entre a Amarildo e a empresa de boliche e companhia, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar. Esse é o gabarito correto, salvo engano aí, súmula 386 do Tribunal Superior do Trabalho, tá? Mais uma para corrigir. Renato foi contratado pela empresa Casa Azul em 2005 para exercer suas funções no município A, tá? E aí, muito embora prestar serviço para o município, mas foi contratado por empresa privada. O contrato de trabalho de Renato previa expressamente, né? O contrato de trabalho de Renato previa expressamente a possibilidade de transferência em decorrência da necessidade de serviço. No mês de janeiro de 2007, a empresa transferiu Renato para o município B, sob o argumento da necessidade de serviço, porém, sem a comprovação da citada necessidade. Você sabe que a transferência, para acontecer, a anuência do empregado. Nesse caso aqui, quando o Renato assinou o contrato, tá? Havia uma cláusula com a possibilidade de transferência. Assinando o contrato, ele já anuiu com a possibilidade de transferência. Só que além da anuência, você vai ter que ter real necessidade de serviço, comprovada pelo empregador a real necessidade de serviço e a necessária mudança de domicílio. Então, infelizmente, nesse caso, para que essa transferência pudesse ser legal, para que ela fosse lícita, artigo 469 da CLT e seus parágrafos. 1, anuência de empregado tem. 2, mudança de domicílio, com certeza tem. 3, real necessidade de serviço, agora comprovada, é claro, que não basta só alegar. Você sempre dizer, eu sou lindo. Pronto, aí todo mundo tinha que aceitar? Disse, não, mulher, esse homem é doido, esse homem é horrível. Eu não sei como é que a mulher dele aguenta ele. Pronto, minha filha. Então não basta só eu dizer que eu sou linda, eu tenho que comprovar toda a minha lindeza para você. Então o empregador que está dizendo que tinha real necessidade de serviço, o empregador vai ter que ter o quê? Que comprovar a real necessidade de serviço. Questão diz que ele não comprovou, transferência abusiva. Aí, João, a questão 7, vou confiar muito no gabarito não. Questão 7, ele diz que a letra A transferência de Renato seguiu os parâmetros previstos na CLT, não existindo nenhuma irregularidade. Falso, eita, esse gabarito tá, vou falar com a Thaís, o gabarito tá ruim, viu? Renato sabia desde o início do pacto laboral que pode ser transferido a qualquer tempo, já contratado. Pronto, só que sem a comprovação. Se não comprovou a necessidade, também não é possível a transferência. Próxima, apesar de existir a transferência do contrato de trabalho de Renato, a empresa deve comprovar a necessidade de serviço, pois se não fizer, a transferência presume-se abusiva. Então, resposta correta, C de casa, de acordo com o artigo 469 da CLT e seus parágrafos, tá? Eita, esse gabarito tá ruim, viu? Tá muito ruim. Vamos lá. Questão 8. A pessoa jurídica alfa contratou a pessoa jurídica beta para intermediar a contratação de prestadora de serviço de carga e descarga de navios. Assim, João foi contratado por beta para realizar esse serviço em navios da empresa fornecedora de alfa. João recebia por hora trabalhada. Com base na situação hipotética, assinale a correta. Aí você, pá, grita, terceirização, descuidado com terceirização aqui. Por quê? Porque aqui não é um serviço qualquer. Se aqui não é um serviço qualquer, aqui é um serviço de carga e descarga de navio. E essa terceirização de serviço de carga e descarga de navio não forma vínculo de emprego. Por que não forma o vínculo de emprego? Porque a Constituição Federal não deixa. Artigo 7º. Agora, se eu disser para ti que eu esqueci qual é o inciso do avulso, que o 33, o 33 é o do menor, eu simplesmente esqueci, são direitos urbanos e rurais, né? Igualdade de direitos,
entre o trabalhador avulso e aquele com vínculo empregatício permanente. Que onda! Artigo 7º, acabei de esquecer qual é o inciso. Não sei se é o 34, acho que é, vê aí, Matheus, artigo 7º, 34 da Constituição Federal. Acho que, salvo engano, é o 7º, 30, que o 33 é menor. É menor aprendiz, 7º, 34 da Constituição Federal. Então, esse 7º, 34, ele vai prever igualdade de direitos entre o trabalhador que tem vínculo empregatício, quer dizer, entre os empregados e os avulsos. Os avulsos, eles não são empregados. Mas por que eles não são empregados? Porque a Constituição Federal não deixa. Muito embora eles não sejam empregados, porque a Constituição Federal não deixa, mas eles têm os mesmos direitos que quem? Os mesmos direitos que os empregados. Moral da história. Como é que você vai distinguir na prova? Quando ele falar de carga e descarga de navio, limpeza de navio, atracamento do navio no porto, tá? O navio vai zarpar no porto, o pessoal que ajuda na carga, descarga, limpeza, 34 mesmo, né? Carga, descarga, limpeza de navio, tá? Na manutenção do navio. Todo esse pessoal aí, ele é trabalhador, tá? Todo esse pessoal aí, ele é trabalhador avulso, tá? Todo esse povo feio é trabalhador avulso. O que é que vai acontecer? Ele é avulso, não tem vínculo empregatício, mas tanto quem faz a intermediação como quem contrata, tá? Tanto quem faz a intermediação como quem contrata terá o quê? Responsabilidade. Então, no caso, letra C de casa, no caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte de beta, alfa será responsável subsidiária. Não é terceirização, tá? Não é terceirização. Por quê? Porque não há formação de vínculo de emprego, mas os direitos são exatamente os mesmos, inclusive com responsabilidade subsidiária. Questão 9. A empresa A adquiriu, olha só, uma questãozinha sobre sucessão. A empresa A adquiriu a empresa B, que pertencia ao mesmo grupo econômico da empresa C, a qual não foi adquirida pela empresa A. Aqui, presta atenção que faz o desenho. Meses depois, a empresa A foi surpreendida com reclamação trabalhista de um empregado da empresa C, o qual requereu a condenação solidária das empresas A e B, sob o fundamento de que, na época da compra, né, da empresa a empresa C era reconhecidamente idônea. Bem rapidinho, presta atenção. Empresa A, empresa B, empresa C. Todas elas fazem parte de um grupo econômico. Empresa A, empresa B, empresa C. Todas elas fazem parte de um grupo econômico. Tá aqui, ó. Lembrando que o grupo econômico, ele é responsabilidade solidário pelos créditos empregados, tá? Responsável solidário pelos créditos empregados, e os empregados podem prestar serviço a todas as empresas do grupo e é um só contrato de trabalho, a não ser que haja a não ser que haja cláusula expressa em sentido contrário. Foi o que aconteceu. A empresa X. O que foi que a empresa X fez? A empresa X, ela comprou, presta atenção nessa. Essa aqui nunca caiu em OAB, nunca caiu em segunda fase nem primeira. Então segura as pontas para tu não errar. A empresa X, que não pertence ao grupo econômico, a empresa X comprou a empresa A. Via de regra, quando uma empresa, via de regra, aí é uma super exceção, via de regra, quando uma empresa, no caso a empresa X, compra uma outra empresa que pertence a um grupo econômico, por incrível que pareça, a empresa X que comprou a empresa A, que pertencia a um grupo econômico, a empresa X compra a empresa A, mas ela não compra, vamos dizer assim, nenhuma responsabilidade. Ela comprou a empresa A e ela não vai ser responsável pelos créditos aqui dos empregados. No entanto, todavia, contudo, se a época, que é exatamente o que diz a questão, se a época da compra da empresa A pela empresa X, o grupo econômico fosse financeiramente inidôneo, se a época da compra da empresa A pela empresa X, o grupo econômico estivesse financeiramente ruim, quando o grupo econômico está ruim,
A época da compra, se a empresa X comprar a empresa X compra uma dor de cabeça, porque ela vai comprar a responsabilidade solidária. E eu vou ter que ler de novo, porque esse enunciado aqui é chatinho. A empresa A adquiriu a empresa B, que pertencia ao mesmo grupo econômico da empresa C. Então, a empresa A comprou uma empresa B, que pertencia ao grupo econômico da empresa C, que não foi adquirida, só foi adquirida a empresa B de bola. Meses depois, a empresa A foi surpreendida com reclamação de um empregado da empresa C, que requereu coordenação solidária de A e de B. Via de regra, a empresa A, que comprou a empresa B, que pertencia a um grupo, não tem responsabilidade por nada, nem A e nem B. Sob o fundamento de que, na época da compra da empresa B, a empresa C era idônea. Ah, aqui matou. Se a época da aquisição da empresa B pela empresa A e a empresa B pertencia a um grupo econômico, desenhei aqui para você. Se a época da compra da empresa que pertencia a um grupo econômico, o grupo era ruim das pernas, financeiramente idôneo, a empresa que comprar a empresa do grupo, compra a empresa e compra uma dor de cabeça. Nesse caso, ela comprou a dor de cabeça, tá? Aí, nessa situação, o pedido da condenação está correto, porque as empresas A e B são responsáveis solidariamente. Por quê? Porque a época da sucessão, a época da compra, o grupo econômico era financeiramente idôneo, inclusive OJ. Se não é a 410, galera, é a 411 da SDI1 do TST, tá? Se não é a 410, é a 411 da SDI1 do TST. Questão 10. Arthur desenvolveu atividade de pedreiro em obra residencial ao longo de 3 meses ininterruptos, segundo avançado pelas partes e mediante paga, sem, contudo, ter tido feito registro em sua CTPS, de acordo com a CLT e os princípios de direito de trabalho. Olha só, outra questão que só cai na segunda fase. Essa questão aqui, ela cai na segunda fase direto, mas na primeira fase nunca caiu. Essa questão aqui é sobre contrato de empreitada. Eu, Alexandre Teixeira, dono da obra, contrato um empreiteiro. O empreiteiro, ele pode ser pessoa física ou jurídica, não interessa. Então, se Alexandre Teixeira contrata um empreiteiro, esse empreiteiro pode ser tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Alexandre contratou empreiteiro, não há relação de emprego, o contrato é de empreitada, tá? O contrato é contrato de empreitada. E o dono da obra, por falta de previsão legal, artigo 455 da CLT, e o dono da obra, por falta de previsão legal, artigo 455 da CLT, dono da obra não responde, a não ser que o dono da obra seja um construtor ou um incorporador. Quando é que o cabo é construtor ou incorporador? Quando ele constrói para vender ou ele constrói para alugar. Se ele construiu para usar, construiu o curso Alexandre Teixeira, não vou vender nem alugar o curso, eu vou trabalhar com o curso. Eu sou dono da obra, não tenho responsabilidade. Agora, se eu contratei o empreiteiro para construir para mim, ou para vender ou para alugar, eu respondo. Mas aqui não, a obra é o quê? Residencial. Se ele é a obra é residencial, morreu, tá? Não tem qualquer responsabilidade, não há relação de emprego, há relação de trabalho, artigo 455 da CLT, até porque o contrato de empreitada, ele não é contrato de emprego. Contrato de empreitada é contrato civil, né, regulado pelo Código Civil. Tranquilo? Beleza? OJ, inclusive, 191 da SDI1 do TST. Aí foi a 10ª, né? Na 10ª aqui, bem rapidinho aqui. Na 10ª aqui, bem rápido, galera. Bem rápido. Na 10ª questão. Vamos ver aqui se tem alguma dúvida. Alguma duvidazinha rapidinha para a gente tirar. Dúvida de fundamento. Vamos lá. Dúvida para a gente tirar, dúvida de fundamento, sem bicho feio assistindo agora. Alguma dúvida, galera? Bora, alguma dúvida? A questão 8? Ah, pode sim. Essa questão aqui, pessoal, foi até mal feitinha, né? A questão 8 aqui, que não é da OAB, sim, ele é trabalhador avulso, tá? E mesmo trabalhador avulso, a empresa lá responde de forma subsidiária. Pode sim, questão 8, pode sim ser a letra A, tá?
mas o gabarito oficial, e esse aqui não está incorreto, gabarito oficial, letra C de casa, tá? Vamos lá. A OJ, questão 10, OJ 191. Tem uma da questão 7, né? Questão 7 pode ser letra C. Vamos ver. Questão 7 pode ser... Hã? Pode ser letra A. Ah, é letra A, é? Não. A transferência... Não, pessoal, expliquei já. Não pode ser não, porque eu expliquei. Não comprovou, presta atenção aí, né? Vamos lá. Pronto. Questão 2, por que não pode ser AD? Questão 2... Ó, já que apenas assiste aula, não. Eu falo que vocês não prestem atenção. Na 2, letra D de dado, ele não só assiste aula, não. Ele trabalha. Ele trabalha, assiste aula e até dá aula, porque ele acaba também ajudando outros residentes mais novos, tá? Então, questão 2 não pode ser a letra D de dado. Perfeito? Tranquilo? Bora continuar aqui? Bora continuar. Questão 10 foi, bora para a questão 11. Bora para a questão 11 agora. Vamos lá. As perguntas foram pertinentes, viu? O pessoal tá bom, viu, Matheus? Vamos lá. Questão 11. Questão 11. Bora brincar com ela aqui. Francisca trabalha na residência de Olívia. Olha só, ei, negócio de corra doméstica aqui. Francisca trabalha na residência de Olívia 3 vezes na semana como passadeira. Normalmente o combinado é comparecer ao trabalho às terças, quinta e sexta. Mas, quando necessário, mediante prévia comunicação, comparece em outro dia da semana. Comparece da semana. Desde que não seja um sábado nem feriado. Sua remuneração é feita, calculada no dia de trabalho e sua CTPS não foi assinada. Quando Francisca não comparece, não recebe o pagamento e não sofre nenhum tipo de sanção. Entretanto, Olívia sempre solicita que a ausência seja previamente comunicada. Francisca procura você como advogado para sanar a dúvida acerca de sua situação na relação de trabalho. Pessoal, tu sabe, né? Trabalhou em residência, até 2 por semana é diarista. Acima de 2, 3, 4, 5, 6, você vai ser empregada, vai ser empregada de novo. Você vai ser empregada, tá aqui na caneta, né? Você vai ser empregada doméstica, não está na caneta. Você vai ser empregada, marca texto, não marquei isso não. Marquei caneta. Você vai ser empregada doméstica, tá? Aqui é a lei complementar, né, 150, porque ela tem continuidade. O que é a continuidade? A continuidade é a prestação de serviços acima de 2 por semana. Ela trabalha 3 por semana, tem continuidade, ela é empregada, tá? Letra C de coração. Vamos lá, 12. Luiz, empregado da empresa Alfa, ingressou com reclamação trabalhista contra a mesma empresa e também contra as empresas Beta e Gama. Questão sobre, mais uma questão sobre o grupo econômico. Questão sobre direção, controle ou administração de outra. Há o argumento de que integram grupo econômico, pois possuem identidade de sócios. Na mesma reclamação trabalhista, juiz pede o reconhecimento de sucessão por parte da empresa Delta. Cuidado, no grupo econômico, cuidado com essa questão, e eu vou ler aqui item por item. Grupo econômico, a mera identidade de sócios, só porque os sócios são os mesmos, a mera identidade de sócios não garante a existência de grupo econômico. A mera identidade de sócios não garante a existência de grupo econômico, tá? Não garante, repito, a existência de grupo econômico. Você tem que provar que as empresas têm relação entre si, tem que provar que as empresas se ajudam mutuamente. E aí, se você provar, bem, grupo econômico tem responsabilidade solidária. Questão, aí tá, né? Aí possui, e o argumento que tem o grupo, possibilidade. Na mesma reclamação trabalhista, Luiz pede, né? O Luiz entrou contra a Alfa, Beta e Gama, e Luiz pede o reconhecimento da sucessão
por parte da empresa Delta. Vamos tentar descobrir que empresa Delta é essa. Letra A, caracterizada a sucessão empresarial ou de empregador, as obrigações trabalhistas, salvo as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora. Não, olha, na sucessão, bota uma coisa na tua cabeça. É bem facinho. Falou em sucessão, só responde o sucessor. As sucedidas não. Falou em sucessão, só responde o sucessor, as sucedidas não respondem, tá? Se for uma sucessão pura e simples. Falou em sucessão, só responde o sucessor, a sucedida não responde, via de regra, de jeito nenhum, tá? Letra B, a mera identidade de sócio, por si só, caracteriza o grupo, caracteriza não, né? A mera identidade não caracteriza o grupo econômico. A gente acabou de falar isso aqui, que é o artigo 2º, né, e seus parágrafos da CLT. Não é possível o reconhecimento de existência de grupo se as empresas não estiverem sob a direção, controle e administração. Não, hoje, pessoal, presta atenção, hoje, você tanto pode ter grupo econômico se uma empresa controlar, dirigir e administrar as outras, que é chamada sucessão por subordinação ou sucessão por coordenação. Então a letra C de casa, ó, não é possível o reconhecimento da agente de grupo se as empresas não estiverem sob direção. Direção, controle e administração é uma hipótese de grupo. A outra hipótese de grupo é que as empresas elas se interligam, muito embora cada uma delas tenha sua autonomia, mas elas são interligadas. Aí você conseguir provar, né, esse intercâmbio, essa ligação, essa interligação entre as empresas, seja por coordenação ou seja por subordinação, a formação, sim, do grupo econômico. E letra D, as empresas integrantes do mesmo grupo sempre serão responsáveis subsidiariamente. Falso, né? Falso. Tio, não tem resposta verdadeira? Macho, essa questão aqui, ela tá meio mal feitinha, né? Bora pra cá, né? Vamos lá, vamos pra cá. O que é que vai acontecer? Por que essa questão tá mal feita? Essa questãozinha, mas a gente matou aqui já ela. Por que a questão tá mal feita? A questãozinha tá mal feita, certo? Por quê? Porque a sucessão, letra A bem aqui, ó. Na sucessão, quando houver sucessão, lembra que eu falei? Na sucessão simples, a sucedida não responde, a sucessora responde. Só que a sucessora só responde se houver o quê? No grupo econômico. A sucessora no grupo econômico só responde se houver idoneidade financeira da empresa aqui do grupo. Questão não falou sobre idoneidade, questão mal feita. Essa questão aqui não é da FGV, mas ela serve para a gente fazer o quê? Comentar a situação dela, tá? Questão 12 foi, tá? Vamos lá. Até porque eu acho que essa questão aqui, pessoal, eu acho que é o seguinte, essa questão aqui, provavelmente ela é antes da reforma, tá? Eu pedi para a menina colocar a data dela e ela não colocou. Então, o que acontece? Tenho quase certeza que essa questão aqui é antes da reforma. E antes da reforma, a resposta era C de casa. Antes da reforma trabalhista, só podia haver grupo econômico se houvesse o quê? Controle, direção e administração. Com a reforma trabalhista, pode ser coordenação, pode ser sucessão, pode ser subordinação. Por isso que eu acho que na época a resposta era C de casa, só que hoje não tem resposta, tá? Questão 13. José dos Reis foi admitido pela empresa Vendas Diretas Limitada em fevereiro de 2018 para exercer a função de vendedor em regime presencial. Cuidado com essa daqui. Essa daqui já caiu na primeira fase 3 vezes. Na segunda fase ainda não. Caiu sobre teletrabalhador, mas não esse tipo de questão. Então olha só, o cara foi contratado como vendedor para regime presencial. Se prepare. Na sua prova do 32º exame de ordem primeira fase, haverá uma questão sobre teletrabalhador, tá?
tá? Em setembro de 2018, José dos Reis passou a prestar serviço na modalidade de teletrabalho. Então ele era presencial, passou para teletrabalho. Considerando que o contrato individual de trabalho celebrado com a empregadora especifica expressamente as atividades que são realizadas por José dos Reis em relação à anuência do empregado e ao período de adaptação, é correto afirmar que é válida a alteração do regime presencial para telepresencial. Preste atenção. Quando for presencial para telepresencial, o cara trabalha na empresa e vai passar a trabalhar em casa, tem que ter mútuo consentimento. E não tem que ter adaptação. Por que tem que ter mútuo consentimento? Porque o empregado pode não ter um ambiente saudável em casa. O empregado pode não ter um ambiente propício ao trabalho. Pode ser que a internet dele seja ruim ou que ele nem tenha. Então, quando é do presencial para o telepresencial, o cara trabalhar em casa, às vezes o sujeito ele não tem um ambiente em casa saudável. E aí a lei diz que ele aceita ou não aceita. Presencial para telepresencial, a anuência do empregado. Expresso consentimento entre patrão e empregado. E aí, se o empregado concordar, ele vai para casa direto. Cuidado, não é a questão, mas eu vou explicar. Quando for de telepresencial para presencial, aí é o empregador, diz, ei empregado, vem trabalhar aqui. Por que é só o empregador? Porque o normal, o comum é trabalhar onde? Na empresa e não em casa. Acontece que a empresa lá em casa é mais confortável, trabalho de cueca, trabalho de pijama, trabalho nu. E aí o cara, para sair de casa, para vir trabalhar, ele precisa o quê? Se adaptar, deixar o quê, Matheus? A preguiça de lado. Então vamos lá. Quando eu for presencial para telepresencial, o mútuo consentimento. Porque trabalhar em casa pode ser o cara não ter um ambiente tão favorável. E vai trabalhar direto. Quando for do telepresencial em casa para o presencial, aí quem manda é o patrão, porque o normal é trabalhar na empresa, só que o empregado estava acostumado a trabalhar em casa de cueca. Então, para ele passar a se vestir, ele precisa de um período de adaptação, e esse período é de 15 dias. Cuidado, tá? Então, qual é a resposta da questão? Questão 13, tá? Questão 13, letra D de dado. Como é de presencial para telepresencial, não precisa de nenhum prazo para adaptação. Prazo de adaptação de 15 dias, só se fosse de telepresencial para presencial. Questão aqui é 75, C de casa da CLT, tá? Próxima. 14. Determinada empresa, na data de 25 de 6 de 19, quando o empregado acabar de completar 10 anos no exercício da função de confiança, resolveu revertê-lo ao cargo efetivo, anteriormente ocupado. Nessa hipótese, de acordo com a legislação trabalhista, o empregado. Vamos lá. Tu sabe, né? Empregado, função normal, função de confiança e volta, ele sempre vai poder reverter, sempre vai perder a função de confiança. Já resolvemos, isso aqui é questão cativa de OAB, vocês já sabem demais, né? Então, questão 14, não terá direito, na questão 14, não terá direito à manutenção da gratificação correspondente. Ó, a resposta aqui estava B de bola, ó. Por quê? Porque foi feita antes da reforma. Só que hoje essa questão é letra A. Por isso que eu pedi a Thaís para ela colocar, de onde tirou a questão, colocar a data, exatamente para a gente saber e poder fazer o quê? As modificações, né? Então hoje, a resposta correta aqui é letra A, artigo da CLT, né? O 468 e seus parágrafos, tá? 468 e seus parágrafos da CLT. Questão 15. Hermes foi contratado pela empresa Gama Engenharia para trabalhar como apontador no município de Aracaju. Ô Mateuzinho, vê se a professora Lívia já chegou? Pode ser que ela tenha chegado, que eu não vou sair daqui, né? Pode ser que ela tenha chegado e eu esteja aqui ainda, e não tenha entrado aqui. Hermes foi contratado pela empresa Gama Engenharia para trabalhar como apontador no município de Aracaju. Havia cláusula no contrato de trabalho prevendo a possibilidade de transferência em razão de quê? Da necessidade de serviço. Após 10 meses, chegou? Pronto. Após 10 meses, Hermes foi transferido definitivo para o município de Instância, acarretando a mudança de seu domicílio sob fundamento de real necessidade de serviço, sem qualquer comprovação. Já vimos aqui que se não houver, professora, já vimos aqui que se não houver comprovação, tá, pessoal? A transferência não pode acontecer, ela é abusiva. Então, questão 15, tá? Questão 15, é ilegal a transferência, porque é prevista... Não, pai, esses gabaritos... Vamos ler a letra A. Correta, né? Correta é falso, né?
presumidamente abusiva, pronto, letra B de bola. Presumidamente abusiva, porque apesar da previsão contratual de possibilidade de transferência, deverá ser comprovada a real necessidade de serviço. Então, letra B de bola é a resposta, putz grila, é a resposta correta. Questão 16. Professor, eu atrasei um pouquinho porque a internet aqui deu problema. A gente atrasou 15 minutos ou foi 20, Matheus? 15, né? 15 minutinhos. Que hora é isso aí, Matheusinho? 9, então pronto, dá certinho aqui. Na questão 16, Saturno firmou contrato de trabalho com a empresa Zeta de processamento de dados, que está sob a direção, controle e administração do Banco Zeta. Tá? Durante 3 anos, Saturno trabalhou diretamente para a empresa que o contratou, sendo transferido para o Banco Zeta, onde trabalhou por mais 1 ano, quando foi dispensado, sem receber verbas rescisórias e outros títulos. Na situação, a responsabilidade já foi vista isso aqui, né? Grupo econômico, responsabilidade solidária, e aí as empresas do grupo respondem solidariamente, né, para com o empregador. Então, questão 16. Tá? Questão 16, gabarito aqui, apenas a empresa Zeta, não. Ambas as empresas, né? Ambas as empresas fazem parte do grupo, ficando delimitada, não, aqui a responsabilidade é solidária, tá? Tá mexendo aí, Matheus? Se tu mexer aí, mexe aqui. Não? A responsabilidade aqui é solidária. Apenas o Banco Zeta, tá? A resposta correta aqui vai ser dedidado, solidária das duas empresas, em razão da essência do grupo econômico. Vamos lá, questão 17. Por questões operacionais, a empresa XYZ contratou por prazo determinado de 1 ano um colaborador para implantar um projeto. No decorrer desse tempo, houve a necessidade de realizar a prorrogação do contrato por mais 6 meses. Entretanto, esse prazo não foi suficiente para concluir o importante projeto. Aqui, tranquilo, né? Contrato por prazo determinado só pode ser prorrogado uma única vez. Claro que o contrato de experiência 90 dias, contrato por prazo determinado até 2 anos, contrato normal até 2 anos. Agora, tanto o contrato de experiência de 90 dias, quanto o contrato por prazo determinado de 2 anos, só podem ser prorrogados uma única vez, se for de experiência, dentro desse prazo de 90 dias, se for contrato por prazo determinado, normal, dentro desse prazo de 2 anos. Uma única prorrogação. Prorrogou mais do que uma, né? Prorrogou mais do que uma, você pode ter certeza que ele vai se transformar em contrato por prazo indeterminado, tá? Entretanto, o prazo não foi suficiente para concluir o projeto, né? E, consequentemente, prorrogou por mais 7 meses. Ah, amigão, aí morreu, né? Aí o contrato aí se transformou em contrato de trabalho, né, por prazo indeterminado. Deixa eu ver aqui, letra A. A contratada, para se precaver de eventual reclamação, deveria dispensar o colaborador e contratá-lo somente no mês seguinte para quebrar, né, o vínculo empregatício. Vamos aqui ver aqui a brincadeira, né? Aí o contratante, de forma correta, pois não, está errado aqui, quando não deveria ter prorrogado o contrato, já que existia um prazo de licença, não podia ter prorrogado, mas não 2 vezes. Ah, não. A resposta menos errada, muito embora seja ridícula, resposta menos errada é a letra A contratado para se precaver de eventual reclamação, né? Porque esse prazo aqui de 1 mês ela não existe. Agora, as letras B, C e D, elas estão totalmente incorretas. A letra A, muito embora ridícula, é o que mais se aproxima, né, de uma resposta correta, porque não existe esse prazo de 1 mês, tá? Não tem esse prazo de 1 mês aí. Perfeito? Tranquilo? Então, vamos lá. Bora para cá, né? Próxima, questão 18. Matias é motorista da família Silva, prestando seus serviços 3 dias na semana. Motorista de família doméstico. Vamos ver se ele é empregado ou se ele é um mero diarista, no qual leva e busca as crianças na escola. Felícia é jardineira, exercendo suas atividades para a família Silva 4 vezes por semana. Gilberto fazia faxina na família Silva 1 vez por semana. E, por fim, Deise é acompanhante da matriarca. Então, bora para cá. Matias, 3 vezes por semana. Matias é empregado doméstico, e 2 por semana é quantidade, mais do que 3 é continuidade, portanto, fica empregatício, LC 150, tá? Felícia é jardineira, exercendo atividade para a família Silva 4 vezes por semana.
4 vezes por semana, Matias, né? Letra Matias, Felícia 4 vezes por semana, é empregado doméstico. Por fim, Deise é acompanhante da matriarca 2 vezes por semana. Aí 2 vezes por semana, Deise é só diarista. Nesses casos, observando o requisito temporal e considerando que os demais requisitos legais estão presentes, tratam-se de empregados domésticos, somente Matias e Felícia, né? Então, Matias e Felícia, letra A de avião, questão 18, letra A. Tem Gilberto aqui? Tem? Eu não vi Gilberto. Gilberto, sim, Gilberto faz faxina 1 vez por semana. Gilberto faz faxina, Gilberto não é empregado, né? Não tinha visto Gilberto 1 vez por semana, Gilberto é diarista, tá? Letra A de avião. Questão 19. A empresa Beta e Gama Construções celebrou contrato escrito com a empresa Potencial Humano Mão de Obra, onde constatou expressamente o motivo justificador da demanda, ou seja, atender a acréscimo extraordinário de serviços para cobrir reparos emergenciais. Então, o contrato aqui, contrato por prazo determinado, tá? Contrato por prazo determinado, ou se você quiser também, né? Contrato por prazo temporário, não tem nenhum problema. Então, contratou, celebrou, então a empresa de construção, ela não se aplica, ela não vai ser dona da obra, ela é construtora, então ela tem responsabilidade, tá? Escrito com a empresa Potencial Humano e constitui expressamente motivificador, papapá. Então, você vai ter aqui um contrato por prazo determinado, tá? E é também conhecido como contrato temporário. Questão 20, era com formação em enfermagem, essa aqui já foi questão de OAB, era com formação em enfermagem, prestou serviço de cuidadora e enfermeira particular para a idosa Isis em sua residência, a partir do dia 1/10 de 2015. Comparecia na casa de Isis em 2 plantões por semana, de 12 horas cada um, das 10 às 22, com hora de intervalo para refeição e descanso. Recebia, no início de cada jornada, diária no valor de R$ 120 por plantão. O pagamento era feito por Apolo, filho de Isis, que morava na mesma residência. Após 1 ano de prestação de serviço, foi dispensado por Apolo, recebendo apenas pelo último dia de plantão. Insatisfeita com a situação, ingressou com reclamação trabalhista. A questão toda é, quantos dias na semana ela trabalhava? Era enfermeira, enfermeiro, tá certo? Pode ser empregado doméstico, prestou serviço cuidador e enfermeira particular na residência da dona Isis, uma idosa. Comparecia na casa em 2 plantões por semana, 2 vezes por semana, não tem continuidade, ela não é empregada. Então, questão 20, tá? Trabalhadora autônoma e eventual, sem vínculo de emprego doméstico, letra D de dado, porque ela não tem continuidade, LC 150, tá? Que horas são aí, Mateuzinho? 9 e 5. Vou fazer o seguinte com vocês, tá? Bora, profinha? Profa? Bora? Faz o seguinte com vocês. Eu atrasei por conta da internet, então se eu tivesse mais os meus 10 minutinhos, eu acabava essas questões aqui. Então eu vou fazer o seguinte, para não atrasar o cronograma, porque são 5 aulas, são mais 4 professores, a professora Lívia está aqui, a professora Lívia vai entrar, tá? Vai entrar agora e a professora vai continuar. Tio, e as 10 questões que faltam? Além de você receber o gabarito, eu vou gravar a resolução delas para vocês, perfeito? Mateuzinho, põe aí como é o nome, hein? A professora vai entrar. E aí o tio está disponível no WhatsApp para dúvidas das questão 11 até a questão 20.